aqui nesse lugar. Posso te sentir, sonda-me, sonda-me com teu amor, com teu amor. Enche-me com teu amor, com teu amor. Inunda-me, e em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar a sua glória sobre mim, transforma-me com seu amor, com seu amor. Enche-nos de novo, enche-me com seu amor, com seu amor. Inunda-me, inunda-me, e em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. E em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar, e nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nada vai do teu amor, do teu amor. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar um texto com você que está no livro de Ezequiel. Se você tiver aí tua Bíblia, abra-a ou ligue-a.
te dar um conselho rapidinho assim. Traga uma Bíblia. É bonito, é bom, mas hoje nós temos tanta tecnologia, tem no celular, né? Também tem, todas as versões possíveis. Mas eu não me separo da minha rabiscada aqui. Sabe por quê? Porque quando eu estou agora, por exemplo, se eu estivesse sentado ali, eu estava ouvindo, e eu ia ler o texto com você, e tudo aquilo que vibrasse dentro de mim. Fernando, liga a luz para mim aqui do auditório, por favor, aquela, deixa as luzes lateral talvez ligado. Isso. Já estou mal dos olhos, eu gosto de enxergar vocês, tá? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Olha aí, agora vocês ficaram mais bonitos, que agora aparece. Quando comunica algo, quando a palavra comunica algo no meu espírito, eu anoto tudo. Sabe por que eu anoto? Porque tem coisas que Deus fala hoje, e aquilo que Ele fala hoje, Ele apenas te dá uma instrução que tu vai viver ela daqui 3 anos. Só que um dia tu vai estar lá folhando a tua Bíblia de novo, e tu vai ver o teu rabisco, e tu vai dizer, uau, Deus já tinha me mandado me orientar aqui, ó. Deus já tinha me comunicado comigo aqui. Então, se tu pegar minha Bíblia aqui, tu vai ver que ela é toda rabiscada. Mas não rabisco, na verdade são palavras diretivas que o Senhor nos dá. E nada melhor, a gente vai perdendo os hábitos, a modernidade vai nos roubando de alguns hábitos, né? E eu sei que a modernidade faz parte, nós temos que estar inserido nesse ambiente, senão nós vamos ficar para trás. Só que também nós não podemos ceder a tudo, tá bom? Então, isso não vai fazer diferença para a tua vida hoje, mas talvez faça um amanhã. Ou se você tiver um bloco de notas, gente, anote as coisas que façam sentido para a tua vida. Anote, eu tenho certeza, em todos os ambientes, se é algo que tu está estudando, porque quando a gente está estudando, a gente faz assim, né? Em qualquer coisa que tu está estudando, tu sentiu algo que tu precisa anotar, tu toma nota, então faça isso na palavra. Quando o Senhor te liberar uma palavra, algo que tocou em você, toma nota. Anote, para que aquilo ali, quando você passar o teu olho em cima de novo, vai sair para fora. Tá bom? Você achou Ezequiel 47? Eu falei 47? Falei só Ezequiel, né? Eu ia dizer 2 textos, né? Ou é 37 ou é 47, que é os mais conhecidos de Ezequiel. Mas eu quero compartilhar uma palavra do 47. Um texto bem conhecido para os leitores da Bíblia, eu sempre me refiro assim, né? Quem é leitor, quem gosta das Escrituras, e aqui eu tenho 100 pessoas que gostam das Escrituras. Eu disse 100 pessoas e só umas 7 ou 8 disseram amém. Quando eu disser, você entra junto na jogada, tá? Amém! Vai fazer de conta que nós temos junto, tá? Então, aqui nós temos umas 100 pessoas que amam as Escrituras. É isso aí, gente. Assim que eu gosto. E eu quero ler com você esse texto, então. Vamos lá? Ezequiel 47, vamos ler até o 8, tá? O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ele mediu 500 metros, ou 1000 côvados, talvez esteja na tua linguagem, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia nos lombos, talvez em algumas vai estar cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda
profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. E ele me perguntou: você vê isto? Levou-me de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Até aqui nós vamos ler, tá? Se você pode depois terminar de ler em casa o resto desse texto, ele vai falar um pouco mais sobre esta visão, este lugar aonde ele foi inserido, mas eu quero me ater só aí até aqui, tá bom? É um texto muito conhecido, todas ministrações, todas as palavras que são dirigidas para esse texto, ele vai falar sobre as águas do templo, mas também ele fala da medida do rio de Deus, tá? Ele fala do rio de Deus, a medida que é estabelecida. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo na tua vida, tudo é processual. Tudo Deus estabeleceu para que tu possa viver em processo, amém? Você nasceu, bebê, tem uns quantos bebezinhos aqui, processo, ali, agora dormiu, nossa fera, amém? Vamos falar mais baixo para ele, tá? Ele dormiu. São processos na nossa vida, que tu vai ser bebê, daqui a pouquinho ele vai estar caminhando, e sozinho, daqui a um pouquinho ele já vai estar correndo, daqui a pouquinho ele já é um jovem, daqui a pouquinho é um adolescente, daqui a pouquinho ele é um homem. Processo, nós somos submetidos a processo. E por que nós somos submetidos a processo? Porque o processo nos aperfeiçoa. É o processo que te faz aprender, é o processo que te faz inserir dentro de você tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando nós começamos um ano letivo de estudo, é processo. Tu vai fazer um processo para chegar no final do ano e para a glória do Senhor tu passar na faculdade, independente de onde você estiver. Quem trabalha em empresa ou com sapato, que é a nossa área principal aqui, começa com processo. É apenas uma vaca um dia, daqui a pouquinho vira um couro, daqui a pouquinho já está cortado, está sendo costurado, daqui a pouquinho está no seu pezinho. Processo. E nós temos que entender os processos. Porém, ao desenvolver esses processos da nossa caminhada, da nossa vida, obrigado meu mano, nós não podemos de forma alguma esquecer dos primeiros passos, esquecer da onde saímos, da forma que nós começamos. E esse texto que nós lemos aqui, eu amo esse texto. Tu vai ver ele, você que caminha conosco, tu vai ver eu citando ele inúmeras vezes. Eu vou de vez em quando colocar no meio de uma mensagem, eu vou falar algo sobre ele. Já citei inúmeras vezes e hoje vou falar um pouco mais a fundo somente ele. Mas eu vou seguido citar sobre ele. Por quê? Porque eu aprendi a entender, a viver nesse processo. Que o hoje meu não é o completo, não é o tudo. Talvez hoje o teu dia, a tua vida, a tua estação, o teu momento, o agora, está difícil. Mas deixa eu te dizer, não é o fim, é um processo. Talvez esteja difícil a tua caminhada, não é o fim, é um processo. E aprenda tudo que o Senhor está te ensinando. O apóstolo Paulo vai dizer assim, eu aprendi a viver tendo muito, mas também aprendi a não ter nada. Eu aprendi a viver na fartura, mas também aprendi a viver passando fome. Por quê? Porque ele aprendeu, porque os processos nos aperfeiçoam. Os processos nos ensinam, os processos nos capacitam. Amém ou não amém? Você está comigo? E ele aqui fala então de medidas, e as medidas elas são progressivas na nossa caminhada de fé. E nós estamos aqui citando a caminhada de fé. Nós estamos falando de um rio de Deus. Nós estamos falando sobre algo que um homem viu, um homem foi trazido e foi orientado. Vem cá que eu vou te mostrar alguns processos, e tu precisa viver eles. A primeira coisa que eu vi aqui neste texto que nós lemos agora, e foi algo que eu nunca falei sobre ele, mas enquanto eu orava hoje de tarde, lendo sobre esse texto, me veio que no versículo 13 ele fala, este homem, que está se referindo a um anjo, ou, claro que é um anjo que trouxe ele, esse homem tira ele do templo. E aqui ali eu já parei para pensar algo sobre essa tarde. Ele me tirou do templo. Ele poderia ter mostrado para ele o processo do rio de Deus dentro do templo,
que é basicamente o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos para dentro do templo, entender em Deus aquilo que nós temos, mas aqui ele já começa diferente. Ele tira ele do templo. A Bíblia vai dizer que ele leva ele por fora do templo, e lá fora do templo ele mostra um rio. Por quê? Porque aquilo que nós precisamos aprender e crescer em Deus está muito além do que as 2 horas semanal que tu passa aqui dentro. Aquilo que tu precisa ser aperfeiçoado no Senhor não condiz com esse tempinho mínimo que nós passamos aqui ouvindo uma ministração de 45 minutos, 1 hora. Não, ele vai te levar lá para fora, e lá ele vai fazer te passar o processo. É lá fora que nós vamos viver o processo do aperfeiçoamento. É lá fora que nós vamos conhecer a Deus, e nós vamos se fazer conhecidos por Deus. É nessa maneira que nós precisamos atentar. Então, neste versículo ele já está levando lá fora. Começa assim. Então, o rio de Deus, o trabalhar de Deus já começa antes de tu entrar no entendimento daquilo que o Senhor tem para ti. Antes de você entrar numa igreja, Deus já está falando contigo lá fora. É dessa maneira. E por que nós precisamos? Porque Deus, Ele fala muito além da maneira e do modo que nós possamos imaginar só nessas 4 paredes. É muito além. É muito mais abrangente a maneira que Deus vai falar comigo, com você, que vai nos instruir, que vai nos aperfeiçoar, que vai nos fazer avançar, do que apenas esse tempo que nós passamos aqui dentro. Então, por isso que eu disse, nós precisamos ficar atento a tudo que o Senhor está falando. Por isso que nós precisamos, e a mensagem, o título está aqui atrás, eu botei o título de medidas estabelecidas. E por que nós precisamos estabelecer? Porque a partir do momento em que tu estabelece algo na tua vida, aquilo ali se torna imutável, até que você desconstrua e estabeleça algo novo. Se você estabeleceu uma vida desregrada, que não cuida da sua saúde, nem espiritual nem física, está estabelecido. Não é uma vez que tu não comeu na semana que vai fazer mudar aquilo ali, não. Só vai mudar quando? Quando você estabelecer algo novo na tua vida. Então nós precisamos entender que aquilo que nós estabelecemos, ele se torna imutável, até que você venha e estabeleça algo no lugar. Glória a Deus? Deu para entender? Se fiz entendido? Então aqui o anjo, então, depois de tirar ele para fora, ele leva para um lugar, um rio. E eu vou falar sobre esses 4 estágios que nós citamos aqui, dos 500 metros, mas eu vou me ater na totalidade da mensagem quase. Eu quero que você pegue bem esse primeiro estágio. Por que nós vamos pegar bem o primeiro estágio? Porque tudo que tu estabelecer no princípio, que nós estabelecemos no princípio, que nós construímos em cima dele, está ok. Por isso que nós estamos estabelecendo algo novo na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa forma de viver a igreja. Nós estamos estabelecendo algo, um princípio. O que nós construímos em cima desse princípio, ele vai estar edificado. Então nós precisamos entender para água no tornozelo. E sabe por que eu quero enfatizar esse primeiro estágio? Então, por isso. Porque aquilo que você estabelecer no início, você pode, na sequência, criar, construir algo em cima que ele vai ser firme, que ele não vai ser abalável, ele vai ser inabalável. Você está comigo? Olha só, deixa eu te dizer outra coisinha agora. Faz um pause aqui, abre um parênteses, tá? Eu não quero que você se mova por entonação de voz, porque é muito fácil eu emocionar e querer que a hora que você dê um glória a Deus e um aleluia, eu vou lá e grito mais alto e você se empolga e grita comigo. Não, você não vai vir fazer isso, tá? Mas eu quero que você entenda que a partir do momento em que você recebe uma chave, você recebe algo que toca o teu espírito, você tem o direito, e mais do que o direito, você tem o dever para com o Senhor, em agradecimento a Ele. Então, um glória a Deus, aleluia, não se mova. Se você quiser ficar a noite toda quietinho, pode ficar. Mas não, você nunca vai se mover comigo por entonação de voz, tá? Você não vai ver eu tendo que fazer griteiro para que você se mova. Eu quero falar uma palavra que você saia daqui orientado, não motivado. A motivação vem a partir da tua orientação, porque eu prefiro que você saia aqui desmotivado, mas orientado,
do que motivado desorientado, porque um motivado desorientado, cara, só faz porcaria. Eu canso de dizer isso. Quer ver assim, ó, eu vou te dar um exemplo bem rapidinho. Você enche o tanque do teu carro e você tem um carro bom, um carro ótimo, um bom motor, um bom motorista, e você precisa ir para um lugar, mas você pega a pista contrária. O que seria melhor te acontecer naquele dia? Motor fundir, furar um pneu, ficar sem gasolina, melhor coisa. Por quê? Porque tu está indo para o lugar errado, do lugar que tu precisava ir. Então tem muita gente que busca motivação. Não, tu não precisa de motivação, tu precisa de orientação e disciplina. Porque tu orientado e disciplinado, cara, tu vai ter dia ruim, mas tu vai continuar. Tu vai ter dia difícil, mas tu não vai parar. Por quê? Porque tu está orientado. Então a gente busca somente, tão somente, vir para o culto às vezes para ser motivado. Eu estou mal. Bem-vindo ao clube. Faz parte da nossa caminhada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o bom ânimo, não o ânimo, tu tem um bom ânimo. Quem é o bom? Só existe um bom. Te lembra quando Jesus disse uma vez? Bom mestre, por que não me chamas bom? Só existe um que é bom, e é o meu Pai. Então quando a Bíblia me diz assim, ó, eu não quero que tu tenha ânimo, eu quero que tu tenha um bom ânimo. Ele está dizendo assim, Ele quer que tu tenha o ânimo que Deus tem para ti, que o Pai tem para ti. Não o ânimo que o mundo pode te dar, mas o ânimo que o Pai já te deu. Este é o bom ânimo que nós precisamos ter e caminhar. Glória a Deus. Então vamos lá. Embora então a gente vai se esforçar para chegar no último nível. O primeiro nível é o que estabelece a tua caminhada. O primeiro nível é o que nós vamos fundamentar na nossa vida a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste momento, a partir de já. Glória a Deus. Deixa eu ler um texto com você que está lá em João capítulo 15, versículo 16 e 17, diz bem assim, ó: não foste vós que me escolheste a mim. Jesus está dizendo, não foi vocês, tá? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vais e deis fruto, e fruto que permaneça. Então deixa eu te dizer, não foi você que quis vir aqui, foi Ele que te chamou. Você achou que era você que queria vir, não é nada. Ele que quis que você estivesse aqui. Se Ele não quisesse, você não estaria aqui. Eu te chamei, eu te designei. Então por isso que quando Ezequiel tem essa visão de um rio, ele viu o rio. Agora, a Bíblia vai dizer então que vem esse anjo, ele pega uma linha de medir e ele mede, e o anjo o leva até as águas do seu tornozelo. E aqui é o ponto que nós precisamos voltar para esses dias. O anjo mediu 500 metros e a água deu nos tornozelos. Eu já preguei sobre isso e agora eu vou despregar algo que eu já preguei. Que bom que eu posso. Estou aqui, eu tenho oportunidade agora, pior que não tem mais oportunidade. Eu sempre critiquei aquele que ficava tão somente com a água nos tornozelos. Só que a gente precisa fazer um paralelo. Não é que eu tenha que ficar só com a água nos tornozelos, porque ainda brinquei, eu me lembro o dia que eu falei sobre isso. Tu lembra, amor? Sabe aquele que fica com a água nos tornozelos, sabe o que ele faz? Ele fica só fazendo barrinho, sabe? Lodinho, não faz nada para ajudar, mas também não atrapalha, está ali fazendo lodo. E tem muita gente que vem para dentro da igreja assim, vem fazer barrinho, sabe? Porque assim, vamos lá, hoje nós tivemos um dia caloroso, existe, né? Bem quente. E esse dia bem quente, vislumbra essa imagem comigo. Eu gosto de ser bem pedagógico assim, para tu trazer essa imagem. Tu imagina então tu chegando no rio. Quem foi aqui, glória a Deus. Nós não fomos, o Jardel foi pescar hoje de tarde, mas eu não. Então tu pensa assim, tu chegou nesse rio, nesse calor que tu estava hoje, e tu molhou teus pés. Quando tu molhou teus pés, querido, o teu corpo inteiro já se alegrou. Por quê? Porque já veio um refrigério sobre você, na hora, porque você estava num lugar quente, num lugar árido, e na mesma hora você foi imerso a uma água só nos tornozelos, mas você conseguiu botar os pés naquele rio, e você vislumbrou tudo que está na sua frente. E quando eu disse que era errado tu ficar só neste lugar, ele não é de um todo errado, mas a forma. Por quê? Porque este lugar de você botar os pés, as águas,
os pés na água do rio de Deus e ficar ali, ele tem que ser perpétuo na tua vida. Porque, independente do nível que você chegar depois, você nunca pode se esquecer que neste lugar é o começo de tudo. Porque depois a gente vai entender um pouco mais, tá? A gente vai entender um pouco mais na frente quando eu for para os outros. Mas deixa eu ler um texto com você agora, que está em Apocalipse, capítulo de número 2. Não se assuste com Apocalipse. Apocalipse é um livro bom, tá? No final lá diz que no final aqueles que forem salvos vão passar a eternidade com ele, tá? Mas é no final. Antes disso ele fala um monte de outras coisas. Olha só. Essas são as palavras, capítulo 2, tá? Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. É uma igreja boa isso aqui? Não é uma igreja boa, fala para mim. Tu imagina Deus olhando para nós agora e dando essas características da Atos 29. Ele está dando essas características. Eu vou ler de novo bem rapidinho para você entender. Conheço as suas obras e o teu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. 4 agora. Porém, contra você tenho isto: você abandonou o primeiro amor. O primeiro passo, o lugar que tu conheceu Ele, o dia que a tua vida mudou, o dia que você estava na tua vida deserta, árida, mas você colocou os teus pés na presença dEle e tudo fez sentido. Um dia em que os teus olhos se iluminaram, o dia em que você entendeu, reconheceu que não é aquilo tudo que tu vivia, que tinha muito mais. Você colocou os pés naquilo ali e tu disse: uau, é isso, eu quero isso. E você se empolgou, e você se emocionou, e você chorou. Mas o tempo passa. Assim como muitos casamentos sucumbem, quando no primeiro dia, no primeiro olhar, naquela fascinação, tu olhas e diz: uau, eu te amo e eu vou te amar por resto dos meus dias. Tu é o sonho que eu nem sonhei tanto, eu sonhei menos que isso, e você é tudo isso. E daqui um pouco vai passando, e os dias vão passando, e os meses vão passando, e os anos vão passando, e aquele amor já não é mais o mesmo, aquela fascinação. Por quê? Porque o primeiro amor é o que sustenta todas as outras coisas. E sabe o que nós temos feito nesses dias? Nós temos deixado de contemplar o Senhor. Nós temos deixado de ter deleite e simplesmente de estar na sua presença. Nós temos buscado somente o que eu desejo, o que eu quero, e temos esquecido de contemplar aquele que nos deu a vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Hoje é um dia, esqueci a palavra, mas é um dia diferente para mim. Hoje pela manhã eu enterrei a minha avó, 91 anos de idade. Mas eu não estou triste. Eu estou alegre. Por que eu estou alegre? Porque a minha avó, ela deixou algo na nossa vida que foi muito além de herança. Por quê? Porque muitos trabalham para deixar herança para seus filhos, para os seus netos, para a posteridade que vai vir depois. Mas poucos se preocupam em deixar um legado. Poucos se preocupam em deixar aquilo que o dinheiro não compra, ou aquilo que o dinheiro não dá acesso. Hoje a minha avó faleceu, e a minha avó tinha 91 anos, já estava vencerão. Ela já nem dava aleluia e levantava as mãos, ela dava aleluia baixo. Ela já era para ter subido há mais tempo.
A minha avó deixou um legado. Sabe qual foi o legado que ela deixou para mim? Amor incondicional ao Senhor. A minha avó é muito religiosa, demais. Um dia, deixa eu contar uma historinha rápida para você. Posso entrar uma historinha? Um dia, minha tia me ligou e disse assim: filho, vem aqui que a avó está passando mal, vai morrer, vem ligeira. Eu morava, meu ateliê ali perto da casa onde ela estava, e eu fui lá, peguei o carro, saí a pau, cheguei na frente de casa, estava velha, isso faz uns 2 anos atrás, e eu juntei a velha aqui pelo braço, e saí a passo com ela, enfiei dentro do carro, e vá, lá no hospital, e ela sem ar, e eu entrei, nós somos ainda, né, capelão, e naquela época, antes da pandemia ainda, nós íamos muito lá. Depois da pandemia ficou mais difícil nós entrar para orar pelas pessoas, mas só quando os pais permitem. Mas como nós tínhamos acesso de cada capelania lá, os guardas já me conheciam. Então quando eu cheguei com a avó nos braços, eles já me deixaram entrar lá para dentro com ela. Eu entrei e larguei a avó assim, e eu disse assim: eu posso orar por ela? E o médico chegou assim: depois tu ora, espera lá fora, depois nós te chamamos. E por causa que ele já veio com um agulhão desse tamanho assim, e ia enfiar nos peitos dela já. Que loucura, gente. E eu fui lá para fora e fiquei lá fora. Daqui a pouquinho a enfermeira assim, passou uma meia hora, ela abriu a porta assim, só um cantinho assim, vai entrar, ela está bem. E eu entrei. E a minha avó, quando eu cheguei perto dela assim, estava ela já respirando bonitinha. Tinha passado, né, tinha dado sei lá o que deu, um ataque nela. E quando eu cheguei perto dela assim, cheguei pertinho porque ela estava falando bem fraquinha a voz dela assim, meu filho. Ela passou a mão no meu rosto e disse assim: Jesus não gosta. Eu disse: credo, vó, se eu soubesse tinha deixado tu lá. Essa é a minha avó. Ela amava tanto Jesus porque ela foi ensinada. Por isso que eu não julgo ela falar isso, porque ela foi ensinada assim, e aquilo que ela foi ensinada, ela foi fiel. Aquilo que ela foi ensinada, ela foi fiel. Ano passado eu cheguei lá na casa da avó, eu disse: eu vou lá na avó, porque a avó ela lia a Bíblia todo dia, mas isso não é assim quando dava tempo, todo dia, conversa com os filhos dela, e tem uma carreta, fez 13, aquele tempo não tinha TV, né, gente? 3 horas da manhã, todos os dias, ela estava de joelho orando. Só que já fazem 2 anos que ela está acamada, então ela já não tinha mais o tino de ler, de pegar a palavra, e ela tinha amor por aquilo ali. E ano passado eu cheguei lá e disse assim: eu vou lá ler a Bíblia para a avó. E eu pensei, vou ler um texto bem conhecido aqui, um texto que fala sobre ela está a acalmar o coração dela. Eu falei: vó, vou ler para a senhora aqui João 14, tá, vó? E no que eu falei assim, eu vou ler João 14, ela só falou assim: não se turbe o vosso coração, crede Deus Pai, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ela começou a recitar João 14, como eu não precisei ler para ela, porque já estava impregnado na mente e no coração dela. E ela começou a ler para mim, eu lendo e ela recitando João 14, como se fosse natural para ela. É o primeiro amor que ela nunca perdeu. É aquela fascinação de contemplar a face do Mestre. Aquela fascinação de ter esse encontro com Ele, onde nada mais importa, só me importa o que Ele acha, o que Ele quer, a vontade dEle, como Ele quer, aonde Ele quer e do jeito que Ele quer. Não me interessa o que os outros estão dizendo, não me interessa o que os outros acham, não me interessa, interessa o que o meu Senhor quer. Então ela foi muito julgada, por mim inclusive, porque vó, mas Jesus, chegou um tempo que eu queria brigar com ela, de certa forma, dizer: vó, mas Jesus era barbudo. Vó, ela enlouquecia, dizia: meu Deus, filho, não fala isso, filho, Jesus não era barbudo. Eu digo: lá que era, vó, judeu é barbudo, ele era barbudo. Mas ela foi adestrada daquela maneira, de uma maneira tão plena, que ela entregou a vida dela por completo a Cristo. Ela contemplava esse deve ser o motivo de nos trazer aqui, esse deve ser o motivo de fazer nós se mover do nosso lar, todo domingo à noite, que seja para nós olhar para a face dele, contemplá-lo, fasciná-lo, amá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo. É isso que nos move.
É isso que tem que ser o combustível do nosso coração. Não é por aquilo que Ele pode me dar, é por aquilo que Ele já me deu. Ele me deu a vida, Ele me deu a vida eterna. Querido, quando se contempla Jesus, há transformação, mas talvez não haja sucesso. E sabe que muitos querem Jesus para ter sucesso, para ser bem sucedido, e glória a Deus, mas Ele não te prometeu isso. Ele não me prometeu isso. Pode ser sim, torcemos, oramos que sim, com o teu esforço, com a tua dedicação, com o teu empenho, você vai ser bem sucedido, mas não busque em Jesus um sucesso que Ele não nos prometeu. O maior sucesso aqui nessa terra é nos parecer com Ele. Este é o meu sucesso aqui. O meu sucesso é ser parecido com o meu Senhor. E nós só nos tornaremos parecido com aquilo que nós contemplamos. Se nós parar de contemplar Jesus, nós nunca seremos parecidos com Ele. Nós nunca seremos parecidos com Jesus. Então assim, não se transforma a cultura, uma cultura com informações. Você entende isso? Você não se faz parecido com o Cristo apenas te dando algumas informações a respeito dele. Sabe o que vai te fazer parecido com ele? É você mergulhar tão profundo nele, em um nível de intimidade tão profundo, que quando você sair para fora, você vai transparecer ele. Informação não te faz parecido com ele. Deixa eu te dizer algo. Atos capítulo 9, Saulo tem um encontro, e esse Saulo, ele tinha todas as informações necessárias sobre Deus. Amém? Você lê a Bíblia? Você conhece esse cara? Fariseu, se criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, tudo que precisasse saber sobre igreja, sobre templo, sobre lei, pergunta para ele. Ele sabia tudo. E sabe de uma coisa, cara? Como nós temos nesse meio evangélico, nós conversamos com inúmeras pessoas, e eu canso de conversar com pessoas que sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só que quando eu olho para a vida dela, eu não consigo ver Jesus. Sabe todas as teorias, sabe tudo que a palavra diz, tudo que a letra fala, mas eu não consigo contemplar Jesus na vida dela. Mas um dia esse Paulo, Atos capítulo 9, ele está indo a caminho na estrada de Damasco. O que ele ia fazer? Ele ia lá pegar cristão e trazer preso. Por quê? Porque na lei não poderia seguir a Cristo, mas ele tem um encontro. Ele teve um encontro que ele contemplou uma face, e a vida dele mudou totalmente. Então deixa eu te dizer, a minha Bíblia diz que esse cara teve um encontro, e nesse encontro ele mudou totalmente. Então pega comigo, como que nós andamos com pessoas que estão há 10, 12, 5, 7, 20 anos indo na igreja, mas tu não vê mudança nenhuma no seu dia a dia. As suas palavras continuam as mesmas, a sua conduta continua as mesmas, as suas conversas continuam as mesmas. Por quê? Porque ela só teve informação, mas nunca contemplou o Mestre, nunca contemplou o Senhor. Porque quem contempla o Senhor uma única vez, a sua vida é virada do avesso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo falou. Já não vivo, tudo o que eu sei é como esterco, comparado àquilo que Ele me mostrou, aquilo que Ele me deu.
tudo que eu vivi não faz mais sentido. Este é o lugar, esta é a medida que nós precisamos caminhar nesses dias, meus amados. É isso que eu quero instigar você, o teu coração, a tua casa, a tua família, que você passe tempo com o teu Senhor, para que você não venha apenas se alimentar de migalhas 1h30, 2 horas por domingo aqui neste lugar, mas que você passe tempo contemplando o teu mestre, que você tire tempo para ter relacionamento e intimidade com o Senhor, senão não faz sentido. Nós perdemos a contemplação, e se nós perdemos essa contemplação da beleza, da santidade, de quem Ele é, as nossas atitudes serão totalmente desprezíveis, porque nós viramos então evangélicos, religiosos, mas jamais discípulos. Nós podemos ser tudo isso: evangélico, vulgo cristão, religioso, mas discípulo, filho, só quem contempla, só quem caminha junto. Sabe por que os 12 apóstolos foram chamados de discípulos de Cristo? Porque eles caminharam com Cristo 3 anos. Aonde ele ia, o que ele fazia, eles faziam, o que ele comia, eles comiam. Quando ele acordava, eles acordavam, quando ele ia dormir, eles dormiam. E nós vamos pensar então que nós, passando apenas 2 horas aqui, ouvindo uma palavra, um louvor bom, é o suficiente? Não, não é o suficiente. Nós precisamos então estabelecer essa medida, que a água nos tornozelos é o teu primeiro amor, é o teu primeiro amor. Quando tu estabelecer, daí sim, o anjo agora mede mais 500 metros, e ele te leva para um outro lugar, e agora eu vou pular de nível, agora tuas águas vão para o joelho. E o que o joelho te lembra? Que hora agora? 8h30, está cedo, né, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Os outros que não estiverem entendendo, nós expliquemos depois de novo, tá? Águas no joelho vai falar então de uma vida de oração. Só que vem cá, eu vou voltar, toda vez que eu estiver falando dos próximos níveis, eu vou voltar para o primeiro, tá? O teu primeiro nível estabelece um nível de contemplação, de contentamento, de satisfação daquilo que Ele é. Por quê? Porque você chegou todo depravado, todo destruído, ou não, mas de uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor tinha para você, mas agora você teve esse encontro, e a partir desse encontro, que as tuas águas encontraram esse rio da vida, aquele contentamento, aquela fascinação jamais pode sair do nosso coração. Por quê? Porque quando Ele te levar para esse próximo nível, que é o nível de oração, aonde também nós vamos te cobrar muito, querido. Crente que não ora, que não lê a Bíblia, e não jejua, fraco, suscetível ao inimigo. Não é eu que quero que você fique fraco, não, você se torna suscetível a qualquer ataque, qualquer perseguição, a qualquer circunstância contrária. Por quê? Porque vocês não estão nutridos. Assim como nós nutrimos o nosso físico, o nosso espírito precisa ser nutrido. E como que se nutre o espírito? Jejum, oração e leitura da palavra. Amém? Então, quando Ele mede novamente e te leva, então, até este lugar, que as tuas águas agora já não estão mais nos pés, agora você vai para um outro nível, um nível de intimidade. Mas se você não estabeleceu o fascínio e a contemplação lá no primeiro nível, você vai para o segundo nível de oração para virar um pedinte, e não é isso que Ele quer de ti. Amém ou não amém? Daí nós achamos que as nossas reuniões é para vir aqui todo mundo orar e pedir cada um o que quer. Não é. Por que Deus nos instigou a orar? Vamos lá, os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram para Ele assim, como é que nós oremos? Me ensina. Porque os discípulos de João, lá João ensinou, como é que nós fazemos para orar agora? Eles assim, quando orar, eles fazem assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita no céu.
Agora me diz se as nossas orações dos nossos dias hoje são parecidas com isso. Pai, eu preciso que o meu reino seja desse jeito, dessa forma, desta cor, deste tamanho. Tá? Eu sei que tu pode, por quê? Porque tu é o Deus do impossível. Tu pode todas as coisas, tu tem poder para tirar e para botar, para largar e para diminuir, tu tem poder para ir assim, mas eu quero assim, desse jeito, dessa forma. Tá, mas então por que pediu para Jesus ensinar como é que orava? Jesus disse, Pai, o teu nome que é exaltado, é a tua vontade que é feita, é o teu jeito que precisa ser, é do teu modo que eu preciso viver, só traz aqui para a terra, para mim entender, que já está sendo feito lá, eu preciso fazer aqui. Mas se tu não está em um lugar de contemplação, de contentamento e satisfação no Senhor, e saber que tudo que Ele faz é bom, eu quero que Ele faça tudo o que eu quero. E Deus não quer que você vá para este nível de oração, de água no joelho, para você pedir o que você quer. Eu escutei, eu já citei isso aqui uma vez também na pregação, vou citar de novo. Por quê? Porque eu aprendi, eu repasso o que eu aprendi. Um dia, o pastor Paulo Borges Júnior falou algo bem assim, se nós tivéssemos a oportunidade aqui, de ter um encontro com Deus no final dessa reunião, tá? Particular, cada um de nós aqui receberíamos uma folha de ofício em branco e uma caneta, mas cada um de nós teríamos meia hora só para conversar com Ele, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, tudo o que tu precisasse, se tivesse dúvida, era aquele momento ali, 30 minutos, e daí nós ia fazer uma fila, ia ter uma sala aqui atrás, nós ia fazer uma fila indiana aqui, e cada um de nós ia ter 30 minutos para estar com Deus, o Criador, aquele que sabe todas as coisas, e nós ganhamos uma folha de ofício e uma caneta. Aí a pergunta que ele fez aquele dia, por isso que eu digo, grava essas coisas na cabeça, e aquilo ali te machuca o resto da vida. Se nós tivéssemos essa oportunidade, quando nós chegasse a minha vez de estar dentro daquela sala, como que essa folha de ofício chegaria? Ela chegaria cheia de perguntas, para mim não esquecer nenhuma, não deixar nada para trás, para que ele me responda tudo, ou ela estaria completamente em branco, para mim ouvir tudo o que ele teria para me dizer. E daí tu pode pensar assim, não, eu chegaria com a folha em branco. Nada, vocês não me enganem. Por quê? Porque todos os dias, quando nós vamos para o nosso quarto e dobramos os nossos joelhos, nós temos a oportunidade de ouvir o que Deus quer falar para nós, mas nós não paramos de falar e pedir o que nós queremos dEle. Amém, igreja? Este lugar de água no joelho, você tendo a satisfação e o deleite no Senhor, é para que você conheça o teu propósito, é para que você saiba o que o Senhor tem para ti, o que Ele quer que você faça amanhã, segunda-feira, no teu trabalho, na tua cidade, no mercado, na fila do posto, quando for abastecer. Quem você será ali? O Senhor quer falar contigo, hoje de noite, amanhã de manhã, só tu ouvir Ele. Me leva, me conduza, que eu seja sensível à tua voz. Então, mais do que passar os nossos sonhos para Ele nos ajudar, é nós descobrir qual é o sonho dEle conosco, para que a gente possa seguir. É para este estágio que Ele vai nos levar, mas nós só estaremos nesse estágio quando nós aprender a contemplar o Senhor, o primeiro amor, aquilo que nós estabelecemos no princípio. Descobrindo isso, nós estaremos então passando para o próximo nível, e as águas nos lombos. Aqui vai falar de serviço. Tem muitos que trabalham para Jesus aqui, amém? Sabe, meus queridos, quando nós entender o nível de contentamento e contemplação, nós vamos buscar o Senhor então para saber a vontade dEle. E quando nós entender a vontade dEle, nós nunca mais vamos usar um termo na nossa vida que está muito em evidência agora, principalmente dentro da igreja. Eu sou um voluntário da obra.
Voluntário faz o que quer e quando quer. Por isso que nós temos muitas pessoas que trabalham na igreja, mas não têm as responsabilidades. Por quê? Porque ela é apenas um voluntário. Quando der para vir, eu venho. Quando der para fazer, quando dá para fazer, eu faço. Por quê? Porque eu sou um voluntário. Querido, aquele que entregou a sua vida para Cristo não tem mais o direito de se achar um voluntário para fazer a obra do Senhor. Aquele que entendeu, que consegue contemplar o Senhor, entregou a sua vida para Ele, ele sabe que agora ele não é mais um voluntário, ele é um sacrifício vivo ao Pai. Eu entendi a minha responsabilidade para com aquilo que Ele está fazendo, eu não me torno mais um voluntário. E nós já escrevemos isso até em camisetas agora já. Tem voluntário atrás. Procure lá um voluntário. Não, do Senhor Ele não trabalha com voluntário, Ele trabalha com obreiro, com diáconos, com presbíteros, com homens e mulheres de Deus, que são responsivos para com aquilo que Ele está fazendo. Então nunca mais se coloque num lugar de voluntariado, se coloque num lugar responsivo, diz assim: eu estou aqui como sacrifício vivo ao Senhor, eu faço aquilo que for necessário, quando for necessário e a hora que for necessário, não aquilo que eu quero, quando eu quero e na hora que eu quero. Amém, igreja? Está dando para entender? E agora então, com esse entendimento, nós vamos para umas águas mais profundas. Já estou acabando, tá? E esse é o lugar que eu amo estar. É um lugar onde as profundezas nos levam. Quem aqui já botou a cabeça dentro de uma piscina, dentro do rio, assim, tu enfiou a cabeça lá dentro, assim? Quem gosta de mergulhar aqui? Não é bom mesmo. Há uma dor nos ouvidos que eu não gosto muito também, mas eu vou levar para o lado espiritual. O lado espiritual é bom. Quando tu mergulha a sua cabeça dentro do rio, dentro da piscina, as vozes para o lado de fora se calam, amém? Você para de ouvir o mundo para ouvir só o que lá dentro das águas está tocando. É para este lugar que Ele está nos chamando. É para este lugar aonde eu não quero mais entender aquilo que o mundo está falando, agradar o que o mundo quer que eu faça, como ele quer que eu faça. Eu só quero dar ouvidos ao meu Senhor. Aonde eu não consigo mais caminhar. E tu viu o versículo que nós lemos, deixa eu ler de novo para você. Ezequiel 47 e o versículo 5. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio e eu não conseguia atravessar. Por quê? Porque a água tinha aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Sabe este lugar que Deus quer nos levar? Aonde tu perde o teu controle, aonde você não pode mais caminhar e se mover do jeito que tu quer. É as correntezas dos rios que te levarão. Por isso que João vai dizer assim, que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são como um vento. Eles não sabem de onde vêm e nem para onde vão. Por quê? Porque os seus pés não estão mais firmados na sua convicção, na sua vontade, nos seus projetos e nos seus desejos. Tudo isso está condicionado à vontade do Senhor. Há uma historinha. Olha só, eu escuto essa historinha e eu gravo na cabeça, tá? Por quê? Porque é mais lúdico, é fácil de entender. Um dia, você sabe que todo rio deságua no mar? Ou a grande maioria dos rios, vou falar para ser mais preciso. Quase que na sua totalidade, rio deságua em mar, tá? E uma história de um pregador um dia que eu ouvi, ele contou uma história sobre algo assim. Um rio tem a sua nascente própria, e ele percorre por montanhas, por planícies, por terrenos pedregosos, terrenos com espinhos. Ele está percorrendo por tudo, e ele tem a sua vida própria. Ele nasceu, então a partir do momento que eu nasço e eu ando, eu tenho a minha vida própria. E esse rio então começa a subir, começa a descer, e ele desce, ele sobe, ele passa por dificuldade, ele passa por planícies tranquila, e ele continua andando, e ele continua seguindo o seu percurso. Mas
em determinado momento, ele chega perto de algo que ele para. Por quê? Porque agora ele vai desaguar, ele vai entrar no mar. E ele parou, por quê? Porque a partir deste momento eu deixo de ser rio. A partir desse momento eu perco a minha identidade e eu vou ser esquecido. Por quê? Porque a partir do momento em que ele percorreu todos os trajetos que ele fez, por todas as dificuldades que ele passou, agora ele simplesmente vai deixar de existir. Mas a grande questão é que nós temos a nossa vida dessa mesma forma. Nós nascemos, percorremos dias difíceis, dias fáceis, dias pedregosos, montanhas, planícies, mas um dia nós vamos ter a oportunidade, eu creio que a grande maioria aqui já teve essa oportunidade, de nós chegar diante de um mar, e ali tu tem que fazer a tua escolha. Eu paro aqui para mim continuar a minha vida e continuar o meu riozinho, ou eu continuo o percurso e eu adentro o mar e deixo de existir para mim, mas agora eu me torno um grande oceano. Porque essa é a questão, querido. Nós deixamos de viver uma vida mesquinha, tosca, para se tornar um mar. Então não é questão de você deixar de ser rio, a questão é, você se tornará um oceano. Por quê? Porque rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Rios de águas vivas trarão refrigério a pessoas, a vidas. Por quê? Porque agora eu não vivo mais para mim, eu não sou mais um rio simplório. Não, eu sou um oceano e agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para todos aqueles que estão ao meu redor. Então, de que forma, de que maneira nós temos nos movido? Então, não se trata de você deixar a sua vida de lado, os seus sonhos de lado. Se trata de você se tornar como Ele e viver tudo o que Ele tem preparado para você. Não se torne, mas Deus, agora eu não vou poder mais fazer isso, não vou fazer aquilo. Não! É muito maior que isso. Agora tu vai fazer muitas coisas muito maiores, porque não é mais segundo a tua vontade, segundo a tua capacidade, agora é segundo a vontade dEle, a capacidade dEle. Amém, gente? Então pare de buscar Deus para que Ele abençoe a sua vida e vá viver a vida dEle que já é abençoada. Ele já tem uma vida abençoada, preparada, pronta para mim e para você. Mas nós queremos que Ele venha e abençoe a nossa vidinha, o nosso riozinho. E Ele está dizendo, não, vem para cá, sai deste lugar. Eu tenho uma vida preparada, pronta. Eu estudando hoje sobre rio, já estou terminando, tá, meus amados? Tem um rio no Brasil que ele não deságua no mar. Você sabe que rio é esse? É um rio bem conhecido. Ele é o tal do rio Tietê. Já viu falar no rio Tietê? Uns quantos viram a cara feia, né? Isso que uns quantos que aqui não passaram. Eu tive o desprazer. Vou dizer assim, eu tive o prazer de passar do lado. Não, eu tive o desprazer. Porque é muito fedido. Podre, gente. E passei de ônibus do lado do rio Tietê. Dentro do ônibus era insuportável o cheiro. E sabe, quando eu vi isso hoje, eu estava estudando sobre os rios então que eles desaguam, e alguns têm um grande rio fora do Brasil, e esse Tietê, ele não deságua. E quando eu li que o rio Tietê, ele não deságua no mar, algo comunicou ao meu espírito, a gente precisa entender. Que em nós não nos tornando participantes daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, o mar que purifica, que liberta, que transforma, que regenera, que santifica, nós seremos mal cheirosos, para não dizer outra palavra. Um rio que não se dá para aproveitar nada. Não tem vida naquele rio. Só existe podridão naquele rio. Por quê? Porque ele não tem para onde tirar suas impurezas. Ele não tem um lugar que ele está sendo purificado. Ele não tem um lugar onde ele está sendo santificado. Ele não tem um lugar onde ele desague e arranque tudo que há de mal nele, de podre nele, para ele ser purificado. Então ele retém tudo.
Mais do que nunca, meu amado. Mais do que nunca, quando eu li isso aqui, eu disse, uau, eu preciso mergulhar mais profundo em Ti, Pai. Eu ainda estou muito sujo. Eu preciso ser santificado, eu preciso ser purificado, eu preciso ser lavado nas Tuas águas, eu preciso disso. E para isso eu preciso voltar lá no primeiro amor, de contemplação do meu Senhor. Porque muitas vezes nós estamos funcionando, mas nós estamos fluindo. Principalmente se tratando de igreja, muitos funcionam, mas não fluem. Por quê? Porque fazem tudo certo, mas esqueceram o primeiro amor. E qual é o primeiro amor? Pararam de ouvir o contentamento que há nele, somente nele. Daí qualquer coisinha me fere, qualquer coisinha me machuca. Eu estou aqui, estão me falando de mim. Vai olhar para Jesus. Vai te contentar com Ele. Vai contemplar a sua majestade, vai contemplar a sua beleza. E chega de nós se queixar da vida. Glória a Deus, amado. Você está feliz comigo? Então se coloca de pé. Falei que já estava acabando. Eu quero saber se aqui do nosso meio hoje tem alguém que queira molhar os pés novamente. Eu quero saber se tem alguém corajoso para dizer que talvez você já está funcionando, talvez você já esteja no 4º nível já. Você já entrou em lugares profundos, mas você perdeu o nível do contentamento e da contemplação, do deleite no Senhor. E eu quero te convidar, cara. Eu vou te dizer que hoje de tarde eu tive que voltar lá no meu primeiro amor. Lá no dia, cara, que eu entrei e eu vi Ele pela primeira vez, aonde eu disse, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu contemplei a face dele e eu pude conhecê-lo, e depois que a gente vai conhecendo, a gente vai se acostumando, e a partir do momento que tu vai te acostumando, tu vai achando as coisas tudo normais, tu vai perdendo o temor, tu vai perdendo a reverência, pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele representa, e tu vai achando que é normal, então eu posso tratar de qualquer jeito, eu posso continuar falando de qualquer jeito, porque capaz, Deus é amor, e eu perdi a contemplação do Senhor no trabalho, quando as águas bateram nos lombos, e quando eu estava trabalhando, quando eu estava funcionando, mas eu não me parava mais para simplesmente contemplar e passar tempo com Ele. Sabe qual eram os motivos todos os dias para mim ir para o quarto, orar e ler a Bíblia? Porque eu tinha que pregar. E eu disse para Sheila hoje, amor, eu não consigo mais. Acabou aqui? Não? Eu estou com uma dificuldade de escrever, porque o escrever, eu escrever a mensagem traz uma segurança para que não dê um branco e tu esqueça que tu quer falar. Então de vez em quando tu vai olhando ali, tu lembra um tópico, alguma coisa. Mas eu disse para Sheila, eu estou com uma dificuldade de escrever, porque eu não tenho vontade de escrever, eu só tenho vontade de vir aqui e falar o que Deus mandar falar. Por quê? Porque eu entrei num lugar na minha vida de funcionar. Eu perdi o primeiro amor. Funcionava bem, funcionava legal, mas quando eu li esse texto essa semana, quando Deus falou comigo, Ele está dizendo, Emerson, sai deste lugar, não é aí que eu te quero mais. Eu quero que tu volte para o primeiro amor. Está funcionando legal, está fazendo legal, está bom, está perseverante, está fluindo, não, está funcionando, mas tu não tem mais passado tempo só para estar comigo como tu fazia antes, só para chorar, só para dizer que Ele é lindo. E daí quando eu falo assim para você, você pode pensar assim, isso é bobagem, querido. Nós vivemos dias assim. Esses guris que estão caminhando comigo agora aqui, cara, nós já vivemos coisas no Senhor que vocês não fazem ideia. Aonde não tinha ninguém, aonde não tinha público, só tinha nós e Ele.
nós e ele em um joelho dobrado e muita lágrima diante dele, dizer: Pai, nós te amamos, nós só queremos tu. E o tempo, com as águas que nós nos aprofundemos, a gente foi passando de nível, a gente foi passando de estágio, e nós começamos a ficar fervorosos, e nós começamos a ter revelações da palavra, e nós começamos a funcionar, mas nós paramos de contemplar ele. Nós paramos de buscar a face dele somente para se deleitar na presença dele. E eu nunca mais quero entrar num quarto para precisar trazer uma mensagem para a igreja. Eu preciso ser uma mensagem todos os dias. Eu preciso começar a fluir naquilo que ele quer de mim. E você, meu querido, você precisa conhecer este lugar, ser uma resposta para essa Sapiranga, para este Rio Grande do Sul, para essa nação. Uma pessoa que conhece a Cristo, mas que passe tanto tempo com Ele, que comece a se parecer com Ele, que não carrega apenas informações de quem Ele é, mas se parece com Ele, fala como Ele, age como Ele, pensa como Ele, olha como Ele, escuta como Ele. Amém, amado? Então eu tenho esse convite para te fazer, cara. Se tu quer molhar os teus pés pela primeira vez, ou se tu quer voltar para este lugar, vem aqui na frente, eu quero orar contigo, cara. Eu voltei para este lugar hoje, tá? Eu voltei para este lugar no Senhor hoje, e eu não me envergonho, muito pelo contrário, eu quero estar num lugar de total liberdade com os meus irmãos, e viver de total liberdade, que as minhas fraquezas serão conhecidas. Eu não estou aqui, jamais estarei aqui em cima como um super-homem, ou colocando uma máscara para você olhar para mim e achar que nós somos os bonzão. Não, nós somos fracos, cheios de falha, cara. Fraco, miserável nós somos. E glória a Deus por isso, porque a minha Bíblia diz que o meu Senhor, Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que bom que eu sou fraco, Ele tem lugar em mim, e uns quantos lugares para se aperfeiçoar. Mas eu não quero mais funcionar, eu quero viver um tempo de fluir no Senhor novamente. E eu quero que você, juntamente comigo, entre nesse lugar. Eu quero que nós possamos fluir de tal maneira nele, que ventos nos levarão para lá e para cá, mas não é porque nós somos inconstantes, é porque o Senhor vai nos posicionar em lugares estratégicos, em ambientes estratégicos, aonde ali nós seremos a resposta, ali nós seremos a voz dos céus para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora. Não há mais tempo de buscarmos somente aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Eu preciso conhecer ao meu Senhor e contemplá-lo. Eu preciso me deleitar na santidade, na formosura, na beleza daquilo que Ele já fez. Porque com o meu entendimento daquilo que Ele já fez, Ele fará imensamente mais de tudo que eu possa vir a pedir ou pensar. Então eu quero orar com você. O João vai cantar uma canção e eu vou te dar essa oportunidade, amado. Se você, onde você estiver, quiser dobrar os teus joelhos e dizer: Pai, eu quero voltar lá no começo. Me leve às margens do rio novamente, Pai. Me leve às margens do rio. Eu quero voltar ao meu primeiro amor contigo. Ou eu quero conhecer este primeiro amor em Ti. Eu quero estabelecer uma medida. Eu quero estabelecer, Senhor, para que isso seja perpétuo em minha vida. Eu vou estabelecer este primeiro amor, porque tudo que eu construir, os níveis que eu avançar, eu jamais vou perder a contemplação de quem Tu és, daquilo que o Senhor faz, da formosura que há em Ti, da majestade que há em Ti. Canta, João. Canta, feche teus olhos onde você estiver. E é você e o Pai agora. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Meu Deus, eu quero. Outra vez. Eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por Ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver.
teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. E eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Amém? Sabe qual foi o problema dos nossos últimos tempos? Nós tentamos como igreja preparar pessoas para ir para o céu, muito mais do que capacitar pessoas a se parecer com Cristo. O ir para o céu é a consequência daquilo que nós somos, meus irmãos. Nós estamos aqui para se parecer com Ele, para ser discípulos dEle, para cumprir a vontade dEle. Ir para o céu ou estar na terra, o importante é estar com Ele. E eu quero, juntamente com você, nesses próximos dias, nesses próximos anos, enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, enquanto nós estivermos aqui em adoração a Ele, eu quero, juntamente com você, todos os dias, contemplar a face do nosso Criador, adorar, celebrar quem Ele é. Por isso que quando nós iniciamos o culto, nós falamos: meus irmãos, não é para mim que você canta, não é eu que você adora, longe disso, fuja de mim, é para Ele. Adore, adore, aonde você estiver, adore o Senhor, adore com a sua vida, adore com as suas atitudes, adore com as suas palavras, adore com os seus desejos, adore ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Você está feliz ainda? Você crê nessas palavras? Glória a Deus, eu estou feliz, cara. Estou feliz com o Pai. Eu sei que tem lugares muito profundos ainda que nós não entramos, mas está disponível. Os acessos estão disponíveis, mas nós vamos ter que pagar um preço, renunciar a nossa vida para viver a vida dele. E eu não estou dizendo para você se loquear amanhã e abandonar tudo que está fazendo, não, estou dizendo para você entrar num lugar nele, para que tudo que você faça para a honra e glória do nome dele. Amém? Porque quando escuta essas palavras, pensa assim: não, então eu vou largar tudo, vou largar meu emprego amanhã e vou sair pregar na rua. Não. Aonde tu estiver, o lugar que tu estiver inserido, ali você seja uma adoração, um sacrifício vivo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo.